Programa Jairci Carvalho Esporte, se inscreva, tá bombando, tá legal. Aqui é um programa dedicado à China Azul. Falamos das outras equipes, naturalmente, com todo respeito e carinho. Mas o carro-chefe desse programa é a China Azul, é o cabuloso, é o gigante nas Minas Gerais. Dida Nelinho, Perfumo, Piazza e Sorim. Zé Carlos de Seu Tostão. Ô, gente, nostalgia falar dessa turma, né? Que maravilha, né? Quantos grandes jogadores passaram pelo Cruzeiro, fizeram história. Wagner Fernandes, Gomes, Maurinho, Cris, Luizão, Augusto Recife, Maldonado, Wendel, Alex, né, e Leandro, Aristizábal e David. O time era esse. O Luizão na lateral, o Leandro na lateral esquerda. Era Gomes, Maurinho, Cris, Luizão e Leandro. Augusto Recife, Maldonado e Wendel. Alex, Aristizábal e David. O colombiano Aristizábal, como metia gol. Que time, hein? Saudade, hein? Só 50% de like, bora interagir, China Azul. Tá dizendo o Beto Rezende aí, o Beto tá pedindo like. Senta o dedo no like, minha galera. Eu nem peço, vocês sempre pedem para mim. O like é importante. Fábio Júnior, Palhinha também, não dá para esquecer. Grande, meu amigo Vanderlei Eustáquio de Lima, Palhinha, né? Tá no céu, grande Palhinha. Que jogador. É o que eu digo, a gente ia acabar cometendo injustiça. Miguel Gamer, Fábio Adilson Batista, Luizão Nonato, Nelinho, Ricardinho de Seu Lopes, Alex, Joãozinho Tostão e Marcelo Ramos. Tá aí. Engraçado, né? Ronaldo Fenômeno quase ninguém põe. Né? O Ronaldo não é muito bem quisto pela torcida, não. José Milton, meu ataque seria Jairzinho Tostão de Seu Lopes, Ronaldo Fenômeno e Joãozinho. É o Milton Medeiros de Pará de Minas. Milton, ataque forte, hein? Ataque forte. 105 anos do Cabuloso. Como é bom relembrar, reviver a história de tantos títulos, tantas taças, esse gigante das Minas Gerais. Rodrigo Couto, de Brasília, hein? Dida, Nelinho, Perfume, Luizão e Sorim. Piazza, Douglas, de Seu Lopes, Tostão, Ronaldo e Joãozinho. O Douglas Bagaço jogou demais, meu amigo. Grande Douglas. Tá curtindo as fazendas, fazendeiro. Wagner Fernandes, Roberto Batata, Roberto Gaúcho, Renato Gaúcho. Quantos gigantes passaram pelo Cruzeiro? Roberto Batata tá lá no céu, né? O Cruzeiro meteu 7-0 no dia que ele morreu. O time de lá de Lima, acho que é Alianza Lima, o Cruzeiro meteu 7-0. A camisa dele era 7. Alex Alves, que Deus tenha comemoração fantástica. Edmilson, mas para mim o Alex Alves não dá para entrar no Cruzeiro de todos os tempos. Me desculpe, respeito sua opinião, mas não tem história nem histórico para ser, né, do Cruzeiro de todos os tempos. William Pereira, Fábio, Maurinho, Cris da Sena, Nonato, Boiadeiro, grande boi. Lucas Romero, Matheus Pereira, Alex, Roberto Gaúcho, Marcelo Ramos e Ronaldo. Grande Boiadeiro, jogou demais. Boi. Se o Boi jogasse hoje, era a seleção brasileira. O Boiadeiro jogava demais. E esse banco, Fábio, Maurinho, Cris, Murilo e Nonato, Zé Carlos, Romero, Rasca, Aristizábal, Joãozinho, Marcelo Ramos. É bom também, meu amigo. Só tem jogador bom, rapaz. É bom. Gente, cheguei de voador no like. Parabéns pro meu Cruzeiro, cabuloso, maior de Minas. Douglas Carvalho. Obrigado, Douglas. Senta o dedo no like, minha galera. Vamos lá. Tia Oséias, Tanjaci, Fábio Júnior. Oséias, é verdade. Oséias é da Bahia, mas não dá para entrar no Cruzeiro de todos os tempos, né? Oséias tem mais história no Palmeiras do que no Cruzeiro. Olha, você tá vindo para Orlando pro jogo Brasil e Croácia em março. Um jogo contra a França em Boston e outro aqui em Orlando contra a Croácia. Então você vai fazer o seguinte, você vai entrar no site da R3 Rental Car, né? E vai alugar o seu carro com o Marcinho e a equipe dele. Eles falam português. E a grande vantagem é o seguinte, você embarcou no aeroporto de Orlando, tem um carro novinho, limpinho, te esperando lá, com a chave e o documento no porta-luva. É só rodar as estradas dos Estados Unidos. R3 Rental Car com o Jairci Carvalho nos 4 cantos do mundo, meu amigo Marcinho, lá em Orlando. Você vai estar com o melhor carro, mais seguro e mais completo aqui dos Estados Unidos. R3 Rental Car. Vamos junto, galera. 105 anos do Cabuloso. Garrincha fez o jogo pelo Cruzeiro contra o Democrata, Jader, Messena, mas não dá para botar na seleção, né? De todos os tempos do Cruzeiro. Me perdoe o Garrincha. Eu não sei, não conheço essa história, sinceramente. Mas não dá para colocar o Garrincha na história do Cruzeiro. Hélio Augusto, Jairci, boa noite. É verdade, o melhor treinador foi o Leonardo Jardim. Tudo indica que o Pedro está fazendo uma jogada para a volta do Leonardo Jardim. Augusto de Conselheiro da FEX. Não tem jogada. O Mister saiu meio chateado com algumas coisas, né? Queria dar uma pausa na carreira também, por causa dos negócios dele e tal. Mas deixou saudade. Mandei para ele, feliz ano novo, ele respondeu. O Mister era maravilhoso, adoro ele. Fábio Júnior, é porque o Ronaldo jogou pouco pelo Cruzeiro, Jairci. Jogou pouco, mas, porra, é o Ronaldo, né, cara?
É o Ronaldo. E o pouco que ele jogou, ele fez 55 gols em 58 jogos. Uma marca extraordinária. O Emerson Ferreira, 2003, tinha o nosso talento, batedor de falta. Hoje acabou, é verdade. E o Ronaldo fez um gol no Boca Juniors pela esquerda, driblou a defesa inteira. O Navarro montou aí no goleiro, saiu, ele deu um tapa, meteu por cima. Ficava abraçado na rede junto com o Paulo Roberto, lateral direito. Aí, Paulo Roberto, lateral direito, jogou muito, Paulo Roberto Costa. Meus amigos, só gigante, Cruzeiro com a seleção de gigantes, NTK. E o capitão do Bi da Libertadores, Nonato. Não, o Nonato tá na minha seleção, né? Esqueceu ele, velho. Não dá para estar na seleção de todos os tempos. Fez o gol do título, mas não está na seleção de todos os tempos. Né? A gente pode ter uma discordância ou outra aí, mas todos os tempos é mais ou menos o que o pessoal está colocando. Clebão. Clebão tem história no Atlético Mineiro e no Palmeiras, né, gente? Vamos parar para pensar? Né? Jogou no Cruzeiro já no fim de carreira também. Mas não é da seleção do Cruzeiro. Não tem uma história no Cruzeiro. Na segunda-feira todo o grupo vai estar completo na Toca da Raposa 2 e aqueles trabalhos alternados, né? Claro que hoje, pré-temporada mudou bastante, né? Antes era um tempasso só com atividade física e agora não, a bola já vai aparecendo ali no campo e todo mundo trabalhando. O Cruzeiro aí com o técnico Tite neste segundo dia, então, da pré-temporada na Toca da Raposa 2 e até destacamos aí nas nossas redes sociais, no centraldatoca.com.br, como ficou o novo refeitório do Cruzeiro, uma reforma que custou uma grana importante e o centro de treinamento do Cruzeiro vem sendo aí bastante elogiado, inclusive em uma das falas que o Cruzeiro postou, o técnico Tite falou o seguinte: se espelharam no Real Madrid, mais ou menos com essas palavras, porque a Toca 2 realmente está maravilhosa e isso faz parte, né, de um processo que você investe em infraestrutura e vai colher lá na frente. Então, apenas para destacar mais essa da pré-temporada na Toca da Raposa 2. Uma informação que a gente trouxe também no Central da Toca, e estou confirmando aqui, é que surgiu no noticiário lá em Porto Alegre sobre o interesse do Inter em ter o Japa por empréstimo, mesmo depois do fim da negociação sobre o Vitão. E aí eu fui buscar a resposta do Departamento de Futebol do Cruzeiro e a resposta é o seguinte: chance zero disso acontecer. O Cruzeiro tinha acertado com o Inter a compra do Vitão, o Inter autorizou o staff a negociar com o Cruzeiro e depois o Inter pegou uma outra proposta do Flamengo e iniciou ali uma espécie de leilão. E o Cruzeiro, obviamente, não entrou nessa história e agora, se o Inter procurar o Cruzeiro, já tem a resposta, é não. O Cruzeiro, com a relação que ficou com o Internacional, para fazer qualquer negócio com o Inter, tem que envolver aí grana e acho que pagamento à vista e olhe lá, né? Porque foi uma postura muito ruim e o Departamento de Futebol do Cruzeiro, a diretoria do Cruzeiro, trata a história desta forma. O Japa que está neste começo de trabalho e vai ser aproveitado aí nos primeiros jogos do Campeonato Mineiro pelo técnico Tite. O Santos anunciou o Gabigol e o que a gente tem, todos os detalhes da história, é que o Cruzeiro realmente vai pagar uma parte aí do salário do Gabigol, o Santos paga a outra parte e o Gabigol, ele vai sem opção de compra, não terá os direitos fixados, não poderá enfrentar o Cruzeiro nos jogos aí em que o Santos encarar o Cruzeiro e o empréstimo é de uma temporada. Então foi assim que o Cruzeiro definiu a questão do Gabigol, o contrato dele com o Cruzeiro é até o final de 2028. Claro que ficou aí uma parte importante para o Cruzeiro pagar, mas foi a única alternativa encontrada, já que não seria aproveitado pelo técnico Tite e para sequer se reapresentar na última sexta-feira, o Cruzeiro definiu assim a questão do atleta com a equipe do Santos. E sobre Gerson, hoje a gente flagrou com exclusividade a chegada do pai do Gerson, veio para um bate-volta, né? Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e ele conversou rapidamente com a nossa equipe, aliás, parabenizar aí todo o nosso time, né? Central da Toca Samuca TV,
nosso coordenador Thiago Matar, com o Leonardo Gimenez, o Léo na geral, com a Tainara Amaral, que estavam lá no aeroporto e a gente registrou essa chegada do Marcão. E aí, claro que faz parte de todo o processo, né? Muita gente até comentou, ele viria para simplesmente conversar. O que o Cruzeiro fez foi chamar o pai do Gerson, né? Que é uma voz importante em todo o processo. Claro que não é quem vai simplesmente definir todas as questões, mas o Gerson escuta muito o pai, não poderia ser diferente. Então o Cruzeiro trouxe o Marcão para apresentar todas as condições, toda a estrutura, o que tem hoje a Toca da Raposa 2. Então ele esteve na Toca, inclusive, conversando com dirigentes do Cruzeiro, né? Para alinhar ainda mais todas as questões. E da parte do Gerson, é o que a gente já vem falando aqui há muito tempo, né? O Cruzeiro sabe que terá que fazer um investimento importante nos vencimentos do Gerson em toda essa questão, e isso aí não vai ser o fator preponderante para que a negociação não aconteça, né? É claro que o pai do Gerson, o staff, o próprio jogador, eles já sabem tudo que pode oferecer o Cruzeiro neste negócio, e isso não é empecilho. E claro que a maior dificuldade é convencer o Zenit, né? Os russos, que são aí bem rígidos em toda a negociação. Então, o que a gente pode falar não existe ainda o acordo com o clube russo, com o Zenit, para uma liberação. O Cruzeiro vai tentar até as últimas etapas para que o Gerson possa ser negociado com um valor, mesmo sendo alto, um valor que vai encaixar aí dentro do que o Cruzeiro pensa. Muito provavelmente, se tudo der certo, o Jonathan Jesus realmente será incluído aí nesta operação, mas ainda os próximos dias serão decisivos. Quando a gente falou lá atrás também que a ideia era definir tudo até 10, 11, para que o Gerson sequer se apresente ou se reapresente ao Zenit lá em São Petersburgo, na Rússia, os próximos dias serão cruciais pro sim ou pro não. Claro que o Cruzeiro quer fazer dar certo, mas é aquela história que eu falo cautela máxima, porque negociar com o russo não é nada fácil. Ainda não tem o aceite dos russos, mas o Cruzeiro parte aí nos próximos dias para tentar destravar esta negociação. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Rapaziada, encerramos por aqui mais um giro de notícias nosso Time Azul Raiz, trazendo as informações mais atualizadas no dia a dia, com clareza e responsabilidade. Se você gostou do nosso conteúdo e quer continuar acompanhando tudo o que acontece com o Cruzeiro, dentro e fora de campo, aqui no nosso canal Time Azul Raiz, já não esquece de começar deixando um like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder os nossos próximos conteúdos. Tamo junto e até a próxima. Fui!